Olá, muito boa noite a todos. Mais uma terça-feira que a gente se reúne. Coisa boa que a gente está junto mais uma vez, né? E lembrando que cada terça-feira do mês a gente tem um trabalho no centro, né? E hoje é a quinta terça-feira do mês, nem todos os meses tem 5 terças-feiras. E aí a gente, na quinta terça-feira do mês, aqui presencialmente no centro, não há um trabalho específico. Enfim, as pessoas vêm, comparecem, recebem o passe, são cuidadas como sempre, e também é feita a apresentação do estudo. E esse estudo também que vai ser apresentado agora, tá? Portanto, nós temos na quinta terça-feira do mês a apresentação do estudo, nós vamos compartilhar dele. Bom, então, antes de tudo, a gente faz a nossa oração. Alguma de vocês se habilita, quer fazer? Nós temos amigos aqui, tudo bem? Então, a gente faz a nossa oração aqui. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai, Mãe, Divino Mestre Jesus, pedindo que abençoe esse nosso momento, que envolva nós todos, em todos os níveis, espiritual e material, nós sejamos abençoados, envolvidos em paz, em harmonia, que todo o trabalho do plano espiritual possa se fazer em nós, nós nos abrimos para receber. E também nós agradecemos profundamente por todas as condições de que dispomos, por essa oportunidade de estarmos juntos, por essa oportunidade de aprender sempre um pouco mais. Que bênção que é a gente estar junto e aprender sempre. E que o Divino Mestre Jesus sempre nos envolva em muito amor e muita paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, a gente lembra mais uma vez que ao final da palestra, cada um tenha a água aí do lado, para que os nossos bons amigos espirituais possam purificá-la e a gente possa usá-la durante toda a semana. Tá bom? Então, um grande abraço e agora quem vai falar com a gente é o Nivaldo, tá? Bom, pessoal, boa noite a todos. Uma alegria tê-los conosco. Hoje a incumbência de conversar um pouquinho com vocês é minha, né? E o assunto que eu trouxe aqui para a gente conversar é um assunto muito simples. A gente vai falar um pouquinho da oração do Pai Nosso. Vocês sabem que no mundo todo, né, todos os países que são cristãos, com certeza o Pai Nosso é a oração mais professada, mais utilizada para comunicação com Deus, né? Então, o Evangelho de Lucas também nos dá notícia que quem nos legou a oração do Pai Nosso foi o próprio Mestre Jesus, né? Ele seria, a gente poderia considerá-lo o autor dessa oração. Ela é uma oração curta, é uma oração até certo ponto ou aparentemente simples, mas na verdade, embora curta, embora pequena e aparentemente simples, ela condensa
provavelmente todos os ensinamentos mais importantes da doutrina cristã, né? Então, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre isso, uma conversa bem amistosa, bem tranquila, um bate-papo mesmo, eu diria. E a ideia com vocês é o seguinte, a gente passar por cada frase da oração do Pai Nosso, e eu trouxe a minha colinha aqui, está comigo, tá? Eu vou fazer alguns apontamentos sobre cada frase, né? E depois, ao final, se vocês quiserem, e eu terei muito prazer se isso acontecer, né? Na hora da liberação dos microfones, façam as colocações de vocês, né? Porque toda vez que a gente compartilha, todo mundo participa, o resultado acaba, de alguma forma, enriquecendo, perdão, o aprendizado de todos nós, tá certo? Então, a gente já vai começar aqui pela primeira frase, né? Ou melhor, eu vou sugerir para vocês, a Fran fez a abertura, proferindo justamente a oração do Pai Nosso. E eu vou começar com vocês repetindo o Pai Nosso. Então, eu vou pedir que cada um aí da sua casa, né, ore junto comigo, para a gente dar início, então, já que vamos falar da oração do Pai Nosso, vamos fazer mais uma vez a oração do Pai Nosso, justamente para abrir essa nossa conversa. Então, vamos lá, minha gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, minha gente. Então, vamos lá para a oração do Pai Nosso. A primeira frase, Pai Nosso que estais no céu. Então, acho que a primeira indagação que a gente poderia fazer a partir dessa primeira oração, dessa primeira frase, é: que Pai é esse, né? E onde está esse céu, já que diz que Pai Nosso que estais no céu? Segundo o Livro dos Espíritos, é a questão número 1, é a que abre o Livro dos Espíritos, né? A pergunta é: quem é Deus? E Deus é esse Pai Nosso. A resposta dos Espíritos é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso, repito, segundo a resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos. E nós sabemos disso. Deus é o Criador do universo, numa síntese, a gente pode considerá-lo o Criador do universo, por isso a inteligência suprema e a causa primária. Nós, enquanto encarnados, né, a gente raciocina de acordo com as informações que tem, com os conhecimentos que tem. De uma maneira geral, as pessoas costumam enxergar Deus como se fosse um humano como nós, né? Mais especificamente como se fosse um homem idoso, né? Alguns podem pensar em Deus com uma barbinha branca, outros nem tanto, mas enfim, uma pessoa mais idosa e que a partir da idade, com muita sabedoria, né? E essa é a imagem física que muitos têm, mas na verdade Deus é muito mais que isso, né? Deus é a energia primordial, é a energia suprema, realmente é o criador de tudo, é o comandante do universo. Então esse é o Pai Nosso. E nós, nosso quem? Pai de todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. É o Pai amoroso, justo, acolhedor, que ama igualmente todos os seus filhos e nos concede tudo o que precisamos para nos tornarmos espíritos perfeitos, realmente à sua imagem e semelhança. O Evangelho cita que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas nos criou como espíritos primitivos, espíritos, entre aspas, ignorantes. Realmente, a nossa evolução é que, pelo menos na minha visão é assim, é que vai nos levar a sermos efetivamente imagem e semelhança dele. Então, essa é a figura do Pai Nosso. Mas a primeira frase diz ainda que é o Pai Nosso que estais no céu. Então, onde seria esse céu, já que o Pai Nosso, Deus, está no céu?
O céu são todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares, inclusive onde nós estamos, quando estamos em comunhão com Ele. Então é isso mesmo. Deus é onipresente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Tá? Mas será que está, inclusive, nas regiões mais difíceis do chamado umbral, onde estão aqueles espíritos que estão na erreticidade, né? Em situação sofredora, muitas vezes com débitos muito grandes, né? Assumindo responsabilidades de débitos muito grandes por ações que tiveram nas vidas passadas? Eu diria que até lá Deus está. Se não está diretamente, está através dos bons espíritos, porque nós sabemos que as colônias espirituais, né, deslocam muitos espíritos que atuam diretamente no umbral para, na medida do possível, poder ajudar esses espíritos que estão nessa situação de sofrimento. Então, eu diria que, inclusive, lá, Deus também está em todos os lugares, inclusive lá, tá? E para arrematar isso, na minha visão, eu diria que o nosso coração também pode ser o céu, se verdadeiramente tivermos Deus no nosso coração, se verdadeiramente colocarmos Deus no nosso coração. Nós sabemos que todos nós, que fomos espíritos criados por eles, temos essa centelha divina de Deus nos nossos corações, né? Se a gente cultiva isso, se a gente tem essa fé e realmente se nos aproximamos de Deus, ele pode estar inclusive no nosso coração. A segunda frase é o santificado seja o vosso nome. Como assim, santificado seja o vosso nome? A ideia que a gente tem enquanto encarnado, que o santo é aquele ser supremo que já atingiu a perfeição espiritual, né? Essa é a ideia que a gente tem de santo. E a frase diz, santificado seja o vosso nome. Então, por que santificado o nome de Deus? Santificado porque agir em nome de Deus significa respeitar, aplicar e professar as leis naturais, as chamadas leis divinas, criadas por Ele próprio, Deus, e que nos conduzem à condição de espíritos perfeitos, vivendo com amor, fraternidade, paz e em comunhão com todos os elementos do universo. E que leis divinas seriam essas? Eu diria que a primeira lei, e a mais importante, é a lei do amor, né? Dois dos mandamentos mencionam expressamente o amor, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, então amar a Deus, né, é o amor a Deus, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é o amor entre todos os seres que convivem com a gente, né? Os seres encarnados e todos os elementos, o sentido é mais amplo ainda. Abrangeria o amor por todos os elementos da natureza, e aí a gente pode considerar todo o reino animal, todo o reino vegetal, todo o reino mineral, né? Então, o santificado, essa é a primeira lei divina, a lei do amor. E existem outras leis divinas que são muito importantes. A lei da ação e reação, né? Que nos transforma em responsáveis por tudo aquilo que fazemos, por todas as nossas ações, por todos os nossos pensamentos. Se forem bons, nós seremos responsáveis por bons frutos. E se forem maus pensamentos, más ações, nós seremos responsáveis por esses maus frutos, né? Outra lei divina também, a lei da reencarnação. A gente passa por um período de reencarnação no mundo material. Nós estamos, nesse momento, encarnados no planeta Terra, nós estamos vivendo na matéria, e essas passagens de espíritos que se alternam, nós estamos na espiritualidade, no mundo espiritual, na chamada erraticidade, e em outros períodos nós estamos encarnados no mundo material. Essas passagens pelo mundo material nas diversas encarnações constituem o aprendizado, é a escola onde a gente vai aprender o que é necessário aprender para atingir o nosso objetivo, que é sermos espíritos perfeitos. Então, aqui é a nossa escola, e como toda escola, a gente sabe disso, nós temos o aprendizado, esse aprendizado vem a partir
das relações que a gente estabelece aqui, das convivências que a gente estabelece aqui, mas, como todo aprendizado, como toda escola, a gente também é submetido às provas, né? E as provas são as dificuldades dos nossos, que nos são colocadas no caminho, para que a gente aprenda a lidar com elas, possa superá-las, possa ter o aprendizado e subir alguns degraus aí na nossa caminhada espiritual. A próxima frase é: o venha a nós o vosso reino. Então, venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. E a pergunta é: que reino é esse? Então, eu diria que é o reino do amor por todas as coisas, por nós, pelo próximo, pela natureza. É o reino da fraternidade, da convivência fraternal entre todos que habitam o universo. É a lei de servir ao próximo, né? Essa fraternidade, essa solidariedade passa pela nossa ação sempre em benefício do próximo, né? Da igualdade, da convivência pacífica e solidária, afinal, somos todos irmãos, já que somos todos filhos de Deus. Então, esse reino de Deus, que deve vir a nós, que nós devemos nos associar, nos acoplar a esse reino, é o reino do amor, é o reino ditado pelas leis divinas que Deus criou e que a gente deve seguir. Esse é o reino que deve vir a nós, e mais do que vir a nós, nós devemos nos empenhar para estarmos associados, para estarmos integrados a esse reino. A próxima fase é: seja feita a vossa vontade. Sim, que a vontade de Deus seja sempre feita, seja sempre realizada. E como é que a gente pode realizar essa vontade de Deus, né? Respeitando e aplicando as leis divinas. É esse respeito às leis divinas, essa aplicação das leis divinas deve ser um objetivo permanente da nossa caminhada de espíritos em evolução. Então, nós estamos providos dessas leis. Essas leis, o respeito a essas leis, o agir em consonância com essas leis, é que vão nos tornar espíritos perfeitos, e atingirmos a condição de espíritos perfeitos é o nosso objetivo nas sucessivas encarnações de aprendizado que a gente tem, tá? E as nossas ações, então, nesse sentido, devem ser pautadas nos ensinamentos que Jesus nos trouxe com o legado dos evangelhos. Então, essas leis divinas, quem nos apresentou essas leis foi Jesus, na curta passagem dele pela Terra. Vocês sabem, ele é o Espírito que tem a incumbência de comandar, de reger o planeta Terra, né? E, para cumprir essa incumbência, ele passou por um processo difícil, né? De reencarnar aqui entre nós, já espírito muito evoluído, né? Que não necessitava disso, mas ele se propôs a ter uma vida de encarnado e esteve aqui conosco por um curto espaço de tempo, 33 anos apenas, né? No nosso calendário, 33 anos apenas, um período muito curto. E a missão dele, durante essa encarnação, foi nos apresentar, nos trazer, nos esclarecer sobre essas leis divinas. E ele fez isso com todas as suas forças, cumpriu essa missão. Mas foi uma passagem muito curta, né? E, em função dessa passagem muito curta, a forma que se encontrou dessas leis se perpetuarem ao longo dos séculos, ao longo do tempo, foi o Evangelho. Jesus não escreveu os Evangelhos, mas ele nos legou os Evangelhos. Foram os apóstolos, 4 dos apóstolos, que se propuseram a escrever os Evangelhos, o fizeram baseados na convivência com Jesus, nos ensinamentos que Jesus proferiu ao longo do tempo dele durante a vida de encarnado. E os evangelhos trouxeram isso. E os evangelhos estão aí até hoje, né? Mais de 2000 anos, com todos os problemas práticos que a gente conhece a respeito dos evangelhos. Nós sabemos as dificuldades das traduções, o fato de, numa tradução,
a língua utilizada não ter um componente de vocábulo que expresse exatamente a ideia que Jesus tentou passar, e ele usava muitas parábolas, então é preciso ter a compreensão, entender o sentido dessas parábolas, né? Era para facilitar o entendimento da gente. Tudo isso é muito complicado, né? E as instituições que também se propõem a divulgar o evangelho têm lá os seus problemas de poder e nem sempre são muito fiéis, mas com todos esses problemas, o evangelho está aí hoje, né? E continua vivo e continua operante, né? E nós seguimos a nossa caminhada a partir de todos esses ensinamentos que Jesus nos legou, são as leis divinas que Jesus nos legou através dos evangelhos. Então, a vontade a ser feita hoje de uma forma, né? Seja feita a vossa vontade, de uma forma bem objetiva, é seguir os ensinamentos do Evangelho. Assim na terra como no céu. Bom, esse assim na terra como no céu está indicando para a gente que a vontade de Deus, ela deve ser seguida, ela deve ser feita, ela deve prevalecer em todas as moradas pelas quais nós passaremos durante a nossa jornada de espíritos imortais. Seja nas nossas passagens nos mundos materiais, durante as nossas encarnações na matéria, ou seja nos planos espirituais. O caminho é único. E a bússola, o guia da gente nesse caminho único, são as leis divinas expressadas através dos evangelhos, independentemente do plano em que estejamos num determinado momento. Repito, seja no plano material durante as encarnações, ou seja nas nossas passagens pelo plano espiritual, tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Talvez o primeiro questionamento para entender exatamente a amplitude dessa oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, seria a gente entender a que pão essa oração está se referindo. E, na verdade, a referência é os dois pães. Que pães são esses, né? O pão material, né? Aquele que a gente conhece, o pão que o nosso alimento material, mas não só o pão material, não só o nosso alimento material, também o pão espiritual, porque é o pão espiritual que nutre essa nossa caminhada de espíritos em processo de aperfeiçoamento, caminhando para a perfeição. E é esse pão espiritual exatamente, que nos permite viver o amor divino e estar em comunhão com todas essas leis divinas, com essas leis naturais que a gente precisa seguir nessa caminhada de espíritos em evolução. Em ambos os casos, ou seja, tanto no pão material, o pão alimento, quanto no caso do pão espiritual, essa expressão nos dai hoje, tá? Ela não deve também ser interpretada no sentido literal. A gente não recebe isso de mão beijada, né? Esse nos dai hoje nos dai os elementos, nos proveja com as condições necessárias, nos dê os instrumentos para que a gente, a partir da nossa ação, a partir do nosso trabalho, a gente vai efetivamente buscar tanto o nosso alimento material, o nosso pão no sentido literal, quanto o nosso alimento espiritual nessa nossa caminhada de espíritos em evolução. Então, o nos dai hoje é isso, nos dai as condições, nos ofereça as condições. E Deus, efetivamente, nos oferece essas condições. Se a gente imaginar no pão material, o pão alimento, né? Nós temos a natureza aí à nossa disposição, né? Trazendo para a gente todos os frutos de alimentos que a gente precisa. A natureza nos oferece, então Deus nos provê essas condições de buscarmos os alimentos. Agora, compete a nós, com o nosso trabalho, com a nossa ação, transformar esses alimentos, né, no nosso prato de comida, no nosso pão material verdadeiro. E da mesma forma o pão espiritual. O pão espiritual
uma vez mais, repita-se, ele vem das leis divinas, né? Expressada e registrada nos evangelhos. Então, está aí à nossa disposição. As condições e os instrumentos são oferecidos para nós. Em relação ao pão espiritual, basta não, né? Porque não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Mas é preciso que nós nos conscientizemos, né? Passamos a agir em consonância com essas leis materiais, todas elas expressadas no Evangelho. A outra frase é o perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido. Bom, o perdão de Deus para conosco, que é o primeiro aspecto dessa frase, acho que é uma marca incontestável do amor dele por nós, né? Não poderia, de uma forma mais objetiva, ser expressado o amor dele por nós. Por quê? Ele nos perdoa sempre. Por pior que tenham sido os nossos atos e as nossas ações, ele nos perdoa sempre. Sim, nos perdoa sempre, o que não significa que ele não nos cobre a responsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas ações. Cobra sim, né? E dessa cobrança a gente não escapa. É outra das leis divinas. Mas ele cobra como um pai amoroso, um pai encarnado amoroso, cobra de seu filho. Cobra em que sentido? No sentido de ensiná-lo, do aprendizado dele, né? Para ele se tornar um homem de bem. E Jesus nos cobra isso também, tá? Cobra essa responsabilidade, mas com muito amor, porque ele perdoa sempre, esse amor é expresso justamente nisso, ele nos perdoa sempre e sempre nos oferece uma nova oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual durante a nossa trajetória de espíritos imortais. E como ele nos oferece todas essas oportunidades? Justamente com as sucessivas reencarnações por que passamos, né? Provavelmente todos nós já tivemos muitas, e em todas elas aprendemos alguma coisa e caminhamos um pouco no sentido, na direção da perfeição espiritual, né? Então, esse perdão é expresso exatamente nisso, são as oportunidades, e ele não marca a data, minha gente, né? Cada um de nós pode assimilar no seu tempo. Tem aqueles que evoluem mais rapidamente, o aprendizado é mais rápido, então a caminhada espiritual é mais rápida. Mas tem aqueles que o caminhar é muito lento, né? E seja qual for a situação, simplesmente está fora de cogitação aquela situação. Você é um caso perdido. Isso não existe para Deus. Não existe casos perdidos. A gente sempre tem uma nova chance, né? E a nova chance, eu repito, ela é uma expressão desse amor e desse perdão que ele nos concede sempre. E realmente as chances são oferecidas. A gente tem notícias disso, né? Que as encarnações normalmente são sempre num mundo material que é compatível com o nosso estágio atual de evolução. E o que pode ocorrer? É um fenômeno que a Terra está passando, o planeta Terra está passando por ele nesse momento. O planeta Terra está em fase de mudança de patamar, né? Ele vai melhorar a energia do planeta vai ficar mais sutil. E talvez muitos de nós não tenhamos o nível espiritual para conviver com essa energia sutil de evolução do planeta. Mesmo nesses casos, a gente vai ter oportunidade de aprender com novas reencarnações. Então, pode ser que não reencarnemos aqui, reencarnemos em um outro planeta, né, cuja a energia espiritual seja compatível com a nossa evolução. Mas temos essa oportunidade, é aquilo que eu disse, você não tem mais jeito. Deus sempre entende que todos os seus filhos têm jeito, e mais cedo ou mais tarde, eles vão caminhar como devem caminhar, tá? Essa expressão também, perdoai as nossas ofensas, ela tem um sentido mais amplo do que a palavra ofensa sugere. Na verdade, significa perdoar todas as nossas imperfeições, todas as violações que a gente comete em relação às leis divinas.
seja qual for a violação, a mais grave possível, se a gente quiser usar uma imagem que é peculiar ao nosso mundo material de encarnados, vocês imaginem o pior dos crimes, o pior dos atos, né? Ainda assim, Deus vai nos perdoar. O perdão é inerente. Esse é o perdão de Deus. Mas essa frase também indica, ela fala do nosso perdão aos outros, né? E esse perdão, por sua vez, é uma condição indispensável para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual, né? E a gente tem essa experiência, todos nós, a maioria de nós, pelo menos, tem essa experiência. Não é possível a gente ter essa convivência fraterna e solidária que a gente almeja, e é uma das leis divinas, sem que a gente conceda o perdão àquelas pessoas que convivem com nós. A gente passa por essas situações, vocês sabem disso. Aquelas situações de conflito com pessoas que são do convívio da gente, quando a gente não consegue se despir, ou enquanto não consegue se despir do sentimento de ódio, de raiva, de vingança, é impossível conviver com aquela pessoa. Então, o perdão é necessário para isso. É ele que abre o caminho para essa convivência pacífica, para essa convivência fraterna, harmoniosa, né? É fácil? Não, não é fácil, né? É muito fácil a gente falar em perdão, mas efetivamente praticar o perdão não é fácil. Mas também é um objetivo que nós não temos escapatória, não temos outra alternativa. A gente precisa procurar nas nossas relações, né? Porque ele é que nos faz caminhar. Sem o perdão, a gente estaciona, não tem evolução espiritual. E se vocês já passaram por essa experiência, e provavelmente já passaram, em alguma situação onde efetivamente vocês conseguiram perdoar, tá? Independentemente do benefício que esse perdão possa trazer para outra pessoa, no caso, para a pessoa que foi perdoada, o maior benefício, se vocês já passaram por isso, vocês sentiram, é para quem perdoa, é para nós próprios. Por quê? A sensação da gente é você tirar um peso de 70 quilos das costas, né? Parece, depois que você efetivamente consegue perdoar, que os caminhos se abrem, você fica mais leve, né? A energia melhora, fica mais sutil e você consegue continuar caminhando, tá? E quando a gente não se despe desses sentimentos, que são os sentimentos opostos ao sentimento do perdão, como, por exemplo, vingança, ódio, raiva, quando isso nos acompanha, quando isso permanece circulando em nós, isso só traz dores, traz doenças e, como eu já disse, né, a gente acaba estacionando nessa nossa caminhada evolutiva de espíritos. A outra fase é o não nos deixeis cair em tentação. Então, a respeito dessa frase, tá? O que a gente tem? No mundo material como é o nosso, a Terra, onde nós estamos encarnados agora, que é um mundo já, se sabe de antemão, de provas e expiações, as provas para a gente enfrentar as dificuldades, superá-las, aprender e evoluir, e as expiações, né, são situações que a gente tem que enfrentar em função de assumir responsabilidade por atos e ações que tivemos em vidas passadas, num mundo como esse, né? Essas tentações, elas são imensas. A gente tem um campo aberto e propício para que a gente caia nessas tentações. Então, a gente pede para que não caia em tentações. É um pedido. E a boa notícia, e nós sabemos disso, é que a espiritualidade não nos desampara nunca, ela sempre está conosco. Nós temos o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, nós temos guias espirituais outros, além do mentor do anjo da guarda, e temos muitos amigos na erraticidade, amigos espirituais que não estão encarnados, e estão vibrando por nós, estão nos ajudando o tempo inteiro, estão nos munindo de condições para que a gente suporte essas tentações, não caia nessas tentações. Agora, não cair depende também da nossa ação. A gente recebe ajuda, mas se a gente não tiver o firme propósito de seguir um caminho reto,
um caminho de acordo com as leis divinas, né? Toda a ajuda deles não vai resultar em algo que nos beneficie. A ajuda deles por si só não vai nos livrar das tentações. É preciso que a gente faça a nossa parte. E aqui eu abro um parênteses para dizer algo que me parece também muito importante. Nessa caminhada da gente, caminhada espiritual, tá? Não há benefício, não há favorecimento, há oferecimento de condições, mas quem tem que fazer somos nós que temos que fazer. E nós fazemos pela nossa ação, pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. Então, evoluir espiritualmente significa, em última análise, de uma forma bem objetiva, significa que a gente precisa melhorar as nossas ações, os nossos atos e os nossos pensamentos. Mas melhorar em que medida? Colocando esses atos, essas ações, esses pensamentos em harmonia com as leis divinas expressas, como eu já disse aqui várias vezes, nas lições do Evangelho. E, para finalizar, a última frase da oração é o mais livrai-nos do mal. Amém. Aqui também, né, é um pedido que a gente está fazendo quando a gente ora, Pai Nosso, a gente está fazendo um pedido com essa frase, livrai-nos do mal, tá? É um pedido à espiritualidade. E insista-se, repita-se. A espiritualidade nos atende como? Criando condições, tá? Para que a gente não incida no mal. Agora, o não incidir no mal não depende só dessas condições. O mais importante é a forma como vamos agir, são as ações que vamos tomar. Nós, com nossas ações, efetivamente conseguimos nos livrar do mal. Mas as condições para que a gente faça isso, a espiritualidade nos oferece em cada dia, em cada momento, em cada situação que a gente vivencia. Muito bem, minha gente. Então, de uma forma bem simples e bem rápida, o que eu tinha para dizer aqui para vocês, né? As minhas ponderações, são ponderações minhas aqui a respeito do Pai Nosso. Como eu disse para vocês, eu trouxe a minha colinha aqui, porque gravar tudo isso para fazer exposição aqui eu não teria condições, mas era isso que eu queria expor a vocês. Espero que de alguma forma aí tenha ajudado. E a proposta é essa. A gente já refletiu um pouco durante a minha própria fala aqui, mas o mais importante é que a gente continue refletindo, já que a gente usa tanto, né, se utiliza tanto da oração do Pai Nosso, nada melhor do que a gente refletir sobre o verdadeiro alcance de tudo que ela contém. E para finalizar realmente a minha fala, eu queria sugerir duas coisas para vocês. Aqueles que quiserem pesquisar, avançar um pouco mais nessas reflexões, são duas sugestões. A primeira delas, ó, a gente encontra nesse livro aqui, é uma psicografia do Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel, O Fonte Viva. É um texto do próprio Emmanuel, e todos sabem que o Emmanuel foi o guia espiritual, o mentor espiritual do Chico Xavier, e talvez 90% das obras psicografadas pelo Chico, quem ditou as obras para ele foi o Emmanuel, né? Então, teve muito presente. Então, nesse livro aqui, ó, O Fonte Viva, é a lição número 77, que ele chama de Pai Nosso. E aqui ele faz uma breve análise, é muito curta, do entendimento dele sobre o Pai Nosso. E além deste livro aqui, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que trata da coletânea de preces espíritas, a primeira das preces é justamente o Pai Nosso. E na sequência da prece, os espíritos que passaram para o Allan Kardec, para os médiuns, né, que serviram a Allan Kardec, e deles o Allan Kardec escreveu, compôs o Evangelho segundo o Espiritismo, esses espíritos dão a versão deles também, o entendimento deles sobre o conteúdo da oração. Então, aqueles que quiserem, que tiverem interesse, eu diria que são duas leituras muito interessantes e, por isso mesmo, indispensáveis. Tá bom? Então, é isso, minha gente. Vou passar a bola para a Fran para fazer o encerramento. Para o Adriano.
Então, Adriano, que já trabalhou bastante aqui hoje, ele vem aqui para o encerramento. Agradeço a colaboração de vocês, a paciência de vocês, e o Adriano assume aqui, então, agora. Cadê o negócio? Tudo ao vivo é assim. Cai o microfone, cai foninho, mas vamos com muito amor. Mas funciona mesmo assim. Funciona assim. Serve como um filtro, né? Bom, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece, né, para finalizar. Vamos colocar a nossa água aí já pronta para receber essa energização, esse amor que os nossos amigos espirituais tanto nos acolhem e principalmente nos amparam em nossos momentos de dores físicas, emocionais e espirituais. Ó Senhor, bom Deus, pedimos com muito amor esses bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, os espíritos que estão conectados ao nosso centro espírita, simplesmente amor, possam abençoar esta água, fluidificando para que possamos sentir em nosso corpo físico as mesmas bênçãos que sentimos em nosso espírito. Ilumina, ó Deus, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que eles possam sentir também o amor preenchendo o seu lar, o lar de cada um neste momento, o lar físico, emocional e espiritual. Nossa Senhora, Mãe de todos nós, ampara com a sua docilidade para enfrentarmos todas as adversidades que a vida nos oferece e que possamos, com o seu amor materno, termos fé que iremos não só vencer, mas aprendermos tudo ou uma boa parte que viemos aprender aqui nesse momento como encarnados. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, assim. Bom, fiquem com Deus, que todos tenham uma ótima semana. Até a próxima semana, que iremos ter aí o dia de estudo para a primeira terça-feira do mês. Estamos chegando já em setembro, né? Nossa, o ano praticamente está indo. Mais um ano aí chegando ao nosso centro. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Pode estar liberando o microfone aí. Pelo visto. Cirlei? Estava com saudade. Não, mandou um recado. Estava ausente por conta da internet, estava com saudade. Que bom.
Beijão, Shelly. Fica com Deus. Bom, Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. tchau, tchau. Todos estão liberados aí. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa semana. Tchau.